copiar nada. Tá bom. Beleza. Vamos tentar resolver tudo, né? No lançamento de um dado não viciado, o resultado foi um número maior do que 3. Qual a probabilidade desse número ser um número par? Muito bem, muito bem. Então, nós estamos falando de um dado, né? Eu acho que você sabe que um dado, ele tem 6 lados possíveis, né? Sim. Se nós estamos falando de um dado normal. Esses de 6 lados são cubinhos. E o problema está falando aqui que a gente sabe uma coisa. A gente sabe que o resultado foi um número maior que 3. Isso já é uma condição aqui, ok? Foi um número Ok. maior que 3. Então é um desses 3 aqui. Beleza. Sim. Bem, apesar de nós estarmos falando de um dado, o enunciado já nos deu uma condição, que é ser maior que 3. Muito bem. Agora a pergunta que ele está te fazendo é: qual é a probabilidade desse número ser par? Muito bem, eu acho que é bem óbvio que os números pares são esse e esse, Sim. dos que nós temos como opções. Então, nós estamos olhando para a resposta aqui. Mas, uma vez que nós estamos olhando para a resposta, você conseguiria me dizer qual é então a probabilidade? Qual é a resposta aqui? O P de probabilidade? Qual seria? Você Então, sabe me eu dizer? sei que tem a fórmula lá que é. Eu não lembro como é que começa. Eu sei que é P alguma coisa igual a NE sobre NS. Rapaz, não sei do que você está falando, velho. Mas pode ser que Não você. sabe? Não. Eu conheço todas as formas de probabilidade, mas com esses nomes aí que tu tá falando, pra mim. Sério? Peraí, deixa eu pegar meu caderno aqui. Bem, existem várias, né? Não sei de qual exatamente tu tá tentando falar, mas de modo geral, uma probabilidade é sempre aquilo que tu quer dividido pelo que tu tem, beleza? É, que esses números a gente chama de, tipo, sei lá, o professor me ensinou que é. Calma aí, eu vou pegar aqui. E aí eu te falo pra eu não falar baboseira também. Beleza. Sem pressa. Tô abrindo aqui meu caderno, peraí. Não. Peraí, tá bom? Sem pressa, não se preocupe. Tem muita fórmula esse assunto mesmo, mas o segredo nunca são as fórmulas, mas sim a interpretação de como utilizá-las, né? Esse é o meu maior problema, sinceramente. Uhum. Normal, problema de todo mundo aí, interpretação. Eu não consigo interpretar, não sei por quê. Tem muitos motivos aqui, mas eu acho que o maior deles é a gente ser muito acostumado na escola a só fazer a continha. Né? As tiazinhas lá das primeiras séries simplesmente põe a conta pra gente, a gente não precisa nem pensar, só vai lá e resolve. Né? Agora aqui no ensino É, médio não, aqui você tem que fazer muita interpretação, então você não foi treinado para isso, chega aqui e se ferra, né? exatamente. Acontece. Peraí que eu tô procurando aqui, porque eu lembro de alguma coisa assim. Agora eu também quero saber do que eu tô falando. Pode crer. E na prova vai cair só essas coisas aí de probabilidade? Não, vai cair um. Eu acho também. Já olho o conteúdo aqui, aí te falo direitinho. Mas eu acho que eu tinha mandado pra minha mãe. Minha mãe deve ter te mandado. Ela mandou, né? Mas é tu que tá procurando, não eu. Ela É. mandou bastante coisa aqui. Então, é tudo que ela te mandou, que é um conteúdo grande. Só que eu acho que é só nome que é difícil, mas deve ser tudo, tipo, muito parecido, não é? Pô, vai cair sendo cosseno e tangente na tua prova também? Vai. Putz.
Daí é um assunto completamente diferente do resto, né? Aham. Relação fundamental da trigonometria, funções trigonométricas, né? Não tem nada a ver com probabilidade, né? É porque é o conteúdo da outra prova. E aí, Tá, junta com mas nessa essa, vai cair também, né? tem. É, Beth. Pera aí que eu tô olhando o livro aqui. Beleza. Ah, não, eu não vou achar. Mas é porque, tipo assim, ele sempre me passou que a fórmula era N parênteses Z, fecha parênteses, sobre N, Tá, o que que parênteses S. significa essas coisas que tu tá falando aí? Então, eu acho que é a mesma coisa do que o que você quer e o que você quer ter. Justamente. Então, independente do que a gente chama, né? O que Aham, importa é a interpretação. Então, exato. probabilidade é isso, é sempre o que tu quer dividido pelo que tu tem, né? Então, no contexto do nosso problema, né? O que que a gente quer e o que que a gente tem, né? No contexto do nosso problema, a gente tem três números. Os três números que são maiores que três quando você joga um dado, 4, 5 e o 6, não é? Aham. Isso. Eu sei E o que que o você quer são NS, os ó, dois, né? Hã? agora eu Ah, lembrei. O diga. NS é número amostral. E aí, o E que o que é número outro amostral? é o que você é o que você tem. Ah, então acho que é o meu jeito de pensar é melhor que o do teu professor, né? Porque com o meu tu entende do que tu tá falando. Agora, se Exato, eu tu não chega fico pra um usando. moleque de 15 anos e fala número amostral, não vai entender nada, né? É, Então vai no meu, não vai no dele. Vai ser sempre assim, o que tu quer pelo que tu tem. No caso aqui, a gente quer o 4 e o 6 porque são os números pares. De quem? Do que tu tem, que são os números maiores que 3 num dado. O sim. 4, o 5 e o 6. Nós não estamos interessados no ímpar, só no par. Então, por Tá. isso que a probabilidade aqui é 2 terços, beleza? Uma probabilidade de 2 terços, tu pode escrever assim mesmo, 2 terços. Ou você pode escrever como uma porcentagem, né? Que fica mais fácil de entender. Isso dá 0,6666, que quando você multiplica por 100%, você tem a resposta, né, da probabilidade em porcentagem. Sim. Ou seja, a probabilidade de ser um número par é 66,6%, beleza? Beleza. Tá, eu peguei a ideia. Note que a gente pôde escrever as coisas aqui para chegar na resposta. Às vezes você não vai ter que escrever as coisas, porque você vai ter que usar propriedades. Porém, eu não sei até onde o teu professor passou a matéria, se ele falou de algumas equações de propriedades aí, então por hora eu não vou te explicar isso, porque seria um pouco complexo. O que eu quero que tu foque aqui, consiga fazer sozinho, foi o que eu fiz, beleza? Identificar o teu espaço amostral, que são todas as possibilidades, uma vez que nós estamos falando de dado, focar no que tu tem aqui para o problema, que é só os números maiores que 3, certo? Certo. E, finalmente, aquilo exatamente que tu quer para o problema, que são os pares. Então, dos três números maiores que 3, tu tem dois pares. Então, tu quer pelo que tu tem, o que dá 66%, beleza? Beleza. Beleza, então, só isso, nada disso, não tem mais o que enrolar. Vamos para o próximo. Alguma dúvida aqui? Não, posso tentar fazer o próximo, sim, sua ajuda, só pra Claro, ver claro, se. claro. Assim que eu gosto. A questão é a iniciativa, porque se ver vídeo resolvesse, né, eu já era até cirurgião, de tanto vídeo que eu já vi na internet. A gente só aprende mesmo fazendo, pondo a mão na massa. Deixa eu pegar aqui a questão, então. 4, né? Tá aqui, deixa eu colocar aqui. Oh, a 4 é meio longa. Tá aqui.
Consegue ler? Consigo. Considere experimento. A retirada de 2 bolas simultâneas de uma urna com 5 bolas numeradas de 1 a 5. Determine. Aí, ó, espaço amostral, era disso que eu tava falando. Isso daí é o Uhum. que a gente tem. Exato, são todas as possibilidades aqui, né? Aham. Tá, então, retirada de 2 bolas simultâneas de uma urna com 5 bolas numeradas de 1 a 5. Então vão sair 2 bolas de uma urna Que ao tem mesmo 5 bolas ao tem mesmo 5 tempo. bolas, exatamente, ao Exatamente. mesmo tempo. Então, o espaço amostral vai ser. Ah, peraí. É porque. Não é possível. Diga. É que é fácil, sim? Bem, eu não sei o que é fácil pra ti, mas a hora que tu tiver o espaço amostral aí, me fala. Porque o espaço amostral é o que a gente tem. A gente vai ter Exato, e o que é que a 5 gente tem? bolas, não é? Bem, não é bem isso, tá? Porque como tu vai tirar duas bolas aqui, o É, teu então são espaço 3. amostral. Não, não. O teu espaço amostral tem a ver com as possibilidades que tu tem quando tu tira duas bolas. Ok? Então, por exemplo, quando você Ah, tira duas bolas, você tem a possibilidade de tirar a bola com o número um, a bola com o número 2. Sacou? A bola com o número ah, um, a saquei. bola com o número 3. E assim vai, entendeu? Qual mais possibilidades tem aí? Me fala. Tá, é que podem. É que são muitas, né? São muitas, tem que pôr todas. Uhum, tem que escrever todas. Então, ó, 1 e 2. Pode ser 1 e 3, pode ser 1 e 4. 1 e 5. Aí pode ser. Aí não pode ser 2 e 1, né? Não pode, muito bem observado, porque Por... simultâneas, né? Aham, Então, essa exatamente. ordem tu tira não importa, né? Aham, Então já foi a 2 e um, vamos dizer aqui, ela foi neste, certo? Muito bem certo. observado. Então vai ser 2 e 2, Boa. 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. Aí 3 e 3, porque 2 e 3 já foi. E 3 e um também, né? 3 e É, 3. 3 e 1 também. 3 e 4, 4 e 5. Não, 3 e 5. Aí 4 e 4, 4 e 5 e Já 5 e era, né? 5. Não, mas peraí. Acho que tem alguma caquinha aqui. Tem uma bola de cada número. Então vai ter duas bolas dois. Eu escrevi e eu fui na tua. Não tem duas bolas três, entendeu? Não tem duas bolas quatro. Ah, tá. Cometemos esse erro juntos aí. Beleza? Beleza. Só tem uma bola de cada número. Concorda comigo? Concordo. Show, show, show. Não vamos nos perder nos detalhes. Então temos todas essas possibilidades aqui, certo? Certo. Quantas são? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente, tu tem 10. Tu tem 10, né? Exatamente. Aham. Então a parte de baixo ali da probabilidade, de modo geral, será 10. Para uma Sim. pergunta meio direta, assim, né? Muito bem. Então tá aí nossa expansão amostral. Questão A tá feita. Vamos chamar de S isso aqui. Beleza. O que pede a pergunta B? Evento A. Ele quer saber a probabilidade, determine o evento A. Duas bolas são ímpares. Bem, o... ele quer que tu escreva, né? Quais são as possibilidades das duas bolas serem ímpares. Não São tá pedindo 3, né? probabilidade, não tá pedindo nada, né? Então me diz aí São as ímpares. 3. Vou chamar de I. Três? Então me conta quais são. 1 e 3, 1 e 5 e a 3 e 5. Pronto, acho que é isso mesmo. Feito. Boa, man. Isso mesmo, tá voando. Vamos pro próximo. A soma dos números da bola é maior que 7. Agora veja, por isso que é bom tu ter feito tudo isso, né? É só tu olhar e ver o que corresponde ao evento, né? Esse, Maior esse que evento que 7 eu, tem que ser
Não pode ser igual a 7? Se tá escrito maior, é maior só, beleza? Então é uma só. Só uma? Aham. Não, tem duas, né? Essas duas aqui, ó. 8 e 9 aqui. Não, mas daí é 4 e 3. Isso aqui, não, isso aqui é 4 e 5. Ah, é 4 e 5. Ah, então então são duas mesmo. Beleza, 3 e 5 e 4 e 5, beleza? Beleza, que eu achei que era 4 e 3 ali. Não, 4 e Tava 3 até tá aqui, ó. estranhando. Beleza, então, minha letra tá meio zoada, porque eu tava fazendo pequenininho ali, né? Ah, que 4 isso. e 5, show. Tá bom, muito bem. Evento A, evento B, qual que é o evento C? Uma bola par e uma bola ímpar. Ó, aí tem muito, eu acho, né? Tem verdade, tem muitas dicas. Diga todas. Um e 2, um e 3. Não, não, e Não, 1 3 e não, e 4, 3. errei. Isso. 2 e 3, 2 e 5, Uhum. 3 e 4, 3 e 4. 4 e 5. Beleza. Já era. Todos os eventos estão aí. E a probabilidade de acontecer os eventos acima. E aí, tem ideia de como fazer essa continha? Tá, peraí, deixa eu pensar. Então é a probabilidade de acontecer todos esses eventos aí? Isso, evento A, o evento B e o evento C. Vamos lembrar que probabilidade é sempre o que tu quer pelo que tu tem. Ok? Tu Aham. tem Tá, uma eu tenho uma urna. ideia de como fazer. Oi? Eu tenho uma ideia de como faz. Ah, é? Então me diz aí. Peraí, isso aqui sobe, que eu preciso ver quanto. Verdade, você precisa. Vou conseguir resolver, você precisa. Ó, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tu tem 9, 10, né? 10. Isso. É, 10. Então Vai tem ser Q 10. sobre 10. Eu Nessa sei que sua o de urna baixo aí é tem. 10. Sempre embaixo é 10, exatamente. E o evento A é o evento que tem ali as três possibilidades, né? As Aham. possibilidades que tu quer por evento A são aquelas três ali. Então onde que vai esse 3? Não. Peraí, não entendi. Então pensa sozinho aí, quando chegar na resposta me fala. Tá. Agora eu preciso do que eu quero. Uhum. Estamos falando do evento A aqui, né? O evento A Aham. tem esses elementos. Eu não sei quanto que eu quero. Essa parte aí eu me compliquei. Sério, velho? O que Sério. são esses três eventos ali? Não é o que tu quer? Esse daí é o que eu quero? São os eventos que definem o evento A, né? Duas bolas ímpares. Tá. Sim. Duas Então, bolas dos ímpares. 10 eventos que tu tens, três te dão essas duas bolas ímpares, né? Aham. Então, tu quer esses três, certo? Sim. Então, é Certo. 3 de 10, beleza? Beleza. Isso. Agora vamos pro evento B. Pela mesma lógica, qual vai ser a probabilidade de ocorrer o evento B? Ah, tá. 2/10. Isso. E a probabilidade de ocorrer o C? 3, 6/10. Isso, pronto, acabou. A probabilidade é só isso que tu quer dividido pelo que tu tem. Então, como nós estamos falando de eventos específicos, a gente contou todos os eventos para isso. Para simplesmente jogar facilzinho assim na equação, tá bom? Ah, tá. E aí, se ele pedir, tipo, em porcentagem, vai ser, tipo, o A Faz a ali é conta em trinta e três decimal. vírgula três, o B é 50, né? E o O B é C. 50? Não. Não, 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 não. Tu tem que O B é. transformar os números em decimal primeiro e depois multiplicar por 100. Então, ó. O A dá 33,3. O B dá Não, o A 0, não dá 33,3.
Quanto que é 3 Não, dividido não, por dá 10? 0,333, só que Não, também multiplicando não. por 100. Não dá. Não Não? dá. Não. Faz 3 dividido por 10 aí na tua calculadora pra ver. Tá, tô abrindo aqui. 3 dividido por 10, 0,3. Nem precisava, né? Quando a gente tem 10, 100, 1000 na parte de baixo da fração, é só isso que acontece, né? Põe uma vírgula do lado do número de cima, né? Regrinhas Aham. de número decimal, né? Que a gente já viu aí nos anos anteriores. Ah, então outro dá 0,2 Isso, e o de baixo dá 0,6. perfeito. Isso em números brutos, né? Absolutos. Se tu quiser em Sim. porcentagem, agora é só pegar esses números que tu falou aí e multiplicar por 100. Que dá 3, dá 30%, Uhum, 20% e uhum. 60%. Perfeito. É isso aí. Essas são as probabilidades desses eventos ocorrerem em porcentagem. Beleza? Beleza. Agora tu só vai fazer em porcentagem se teu professor mandar, né? Senão não precisa. É porque Assim agora já vale como resposta certa. minha prova agora vai ser de alternativa, então eu vou ter que olhar as alternativas e ver se eu tenho que transformar. Ah, isso mesmo, né? Às vezes você vai chegar na resposta certa, mas não vai estar igual à alternativa. Então você vai ter que adaptar a sua resposta para ficar igual, né? Exato. Isso, muito bem. É assim que faz mesmo. Vamos ver a quinta questão. Só um segundo. A quinta questão está aqui, ó. O número inteiro é escolhido aleatoriamente de 1 a 50. Muito bem, deixa eu pôr aqui. Qual a Posso pegar uma água probabilidade? enquanto isso? Claro, vai lá, sem Rapidinho? pressa, sem pressa. Valeu. Peraí, já volto pegar uma água. Beleza. Oi, voltei. Show. Muito bem, nós temos aqui algumas coisas acontecendo, né? Leia e me diga se você consegue construir a probabilidade. Ó, um número inteiro é escolhido aleatoriamente entre 1 a 50. Qual a probabilidade de ser? Tá, múltiplo de 5. Então, então a fórmula pode ser 5 sobre 50. Vamos aos poucos. Probabilidade é aquilo que tu quer dividido pelo que tu tem. Aham. Quantos são a quantidade dos números que tu tens aqui? Nossa, não, eu falei A besteira. parte dos 50 embaixo tá certo, né? Porque tu tem É, 50 não, mas é que números. eu entendi, é que eu quero. Agora, a partição vai ser quantos múltiplos de 5 tem até 50. Eu gostei, bem. Eu acho que tem um negócio. Opa! Eu acho que tem um negócio aí que você conhece bem, que é a tabuada dos 5, né? É, A tabuada dos 5 te mostra todos os múltiplos de 5 até os 50, né? Tem quantos lá? 10. Boa. Então, é 10 por 50, né? 50. Sem Aham. conversa nenhuma. Aqui, se tu quiser fazer bonitinho, corta a corta, fica 1/5, também conhecido como 0,2, também conhecido como 20%, beleza? Beleza. Show, 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 show. E a próxima, ali, me diga. Tá, agora eu tenho que saber quantos múltiplos de 6 e de 8 tem até 50. Então, ó, vou fazer de Calma 6 aí. primeiro. Calma Ah, não, é com. divisível. Não, Divisível, não, tá. calma, calma. Ser múltiplo e ser divisível dá na mesma na prática. A questão é que você falou e.
Mas não é E, é ou. Não, Ou eu é falei diferente de ou. E. Eu não falei eu? Eu entendi E. Mas veja, o importante é você saber que existe diferença, tá bom? Ah, Ser não, sim. 6 ou 8 é diferente de ser 6 e 8, beleza? Beleza. Só tome esse Tá, cuidado. Continuam sendo 50 na parte de baixo, né? Sempre, porque é o que tu sim. tens, né? Aham. Beleza. Mas a parte de cima vai ser quanto, né? Essa é a pergunta. Quantos são os divisíveis por 6 ou por 8? No De novo, caso, nós agora somos eu um lado. anotaria. Tipo assim, ó, eu teria que anotar 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e 48. Acaba por aí. Isso. Muito bom. Agora tem que ver também 8, 16, 24 tem. É, e 48? Acho que essa tua tabuada tá falando do 6 ou do 8? Do 8, né? A tabuada do 8 terminou meio rápido, né? Tem mais alguns números aí na tabuada do Então, 8. mas é porque, ó, eu sei, é 8, 16, 24, mas tô falando dos números iguais. O importante é que primeiro você escreva todos, tá bom? É, exato, foi o que eu falei, que eu precisei escrever. Daí, quando você for contar, você não vai contar duas vezes o mesmo número, não faz Sim. sentido, beleza? Então, por isso que eu tava falando dos iguais, pra não contar, pra eliminar. Ah, isso que você tá falando, cara, tem Sim. um nome, se chama Teorema de Bayes, ou Bayes. É importante que você saiba isso, tá bom? Isso vai ajudar muito a agilizar as suas contas. Veja, o Teorema de Bayes diz o seguinte, ó, grava isso aqui que é importante, hein? Quando tu tem a união de dois eventos, pode ser a probabilidade, pode ser contagem, não importa, vai ser a quantidade de um evento, de um grupo ali que seja, mais a quantidade de elementos do outro grupo, e aqui que vem o ponto, menos, que foi o que você fez, olha só, tu fez naturalmente. Um teorema top aí, ó. A interseção com B. Então tu tem que tirar os elementos que são interseção, que são iguais nos dois, sacou? Aham, Vamos lá, quantos são, no caso aqui do teu problema, né? Nós estávamos falando dos múltiplos de 6 ou 8, né? aham. Quantos são os múltiplos de 6 ou 8 aqui até os 50? Você contou. Desculpa, os múltiplos de 6 até os 50 são quantos? Me fala. 8, são 8. Maravilha. E os múltiplos de 8 até os 50 são quantos? São 6, se eu não me engano, Maravilha. peraí. São 6, 6 vezes 8, 48, né? O próximo já passou. É, E quem. Quais são os iguais? São quantos os iguais? são eu 24, o 48, 46, 24, 48? Tem mais algum? tô pensando. Não, não tem mais nenhum. Então tu exclui esses dois. Tens Aham, que excluir a interseção, beleza? Porque o 24 e o 48, o 24 e o 48 estão aqui, é um desses 8. 24 e 48 estão aqui também, é um desses 6. Então você contou ele duas vezes. Então tens que excluir, beleza? beleza. Beleza. Muito bem. Então, pronto, isso aqui dá quanto? Dá 12. 12. Muito bem. Então, múltiplos de 6 ou, essa letra aqui, a união significa ou, na linguagem de computação até. Ou, tá bom? Então, 6 Aham. ou 8, que é justamente o que o enunciado te fala, são 12 elementos. Portanto, a tua probabilidade aqui vai ficar 12 sobre 50, concorda comigo? Concordo. Se quiser, faz a simplificação, se não quiser, não faz. Eu quero que tu faça C, beleza? Números primos. Beleza. Quantos são os primos de 1 a 50? Lembrando que o 1 não é primo. Sim. Ó, eu sei que agora tem que contar todos os primos, né? Agora, Agora é ó, chato, mas vai lá, vai me falando aí, eu te digo se tu pulou algum. 2. Vá me dizendo os números primos e eu te digo se você pulou algum. Tá, fechou. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.
23. ah, 27. 27 não é primo. Não, não mesmo. Pensar agora. É que eu não sei depois do 19. 23 é primo, depois do 19. 23 eu 29. falei. 29. Quem mais? Calma aí. 30 não tem nenhum. Tem sim, 31 é primo. 31 é primo? É mesmo. 40 e... Opa, mas tem mais algum aí na fileira do 30, né? Tem 31, tem 37 também, né? 37. Agora, 40. Não, tem um. Ah, não, não, tem não. 40 quem? 41, né? 41, 47. 41. 43 não é primo, não? É. 43 também. E acho que é isso, né? 47 até os 50 e 49 também, né? 40. Não, Não, 49 não, 49. pô. 49 não. 49. 49 é 7 vezes 7, né? Aham. Boa. Então não cai nos meus bait aí, tô te zoando, porque é tudo tabuado isso aí, né? Belezas. Então tá, meu velho, teve quantos primos então? Nossa, espera que eu não contei. Calma aí. Beleza. São 14? Se você contou certinho, acho que são. Acho que Então, eu contei certinho. show. Então, como é que vai ficar a probabilidade? A probabilidade de você tirar um primo aí de 1,50? Se você ficar 14 ou 50. 14 por 50, isso aí. Tá, e se você quiser diminuir a fração, deixar em decimal, em porcentagem, é o seu gosto, beleza? Não é no meu, não. Ou no seu ou do seu prof. Muito bem, vamos para a próxima. Opa, 6. Uma urna contém 12 bolas brancas, 6 vermelhas, 2 azuis. Qual a probabilidade de retirarmos 2 bolas e sair uma bola vermelha e uma bola azul? Uma bola azul e uma bola branca, 2 serem brancas. Ah, isso aí tu sabe de boa, né? Continua sendo o de sempre, o que tu queres pelo que tu tens. Beleza? Deixa eu salvar aqui, porque já tá ficando meio grande demais essa parada aqui. Eu posso te enviar também para tu usar como referência nos próximos problemas. Fechou. Beleza. Esse aqui continua sendo aí no mesmo nível de dificuldade, não tem muito segredo, não. Se tu fez o que tu acabou de fazer, tu consegue fazer esse aqui também. Sempre naquela estratégia o que tu queres dividido pelo que tu tens. Tá, Deixa eu te então tem. enviar. Primeiro, eu somo as bolas. Pra saber o que eu tenho. Exato. Então vão ser 20 bolas. São 20 Então, bolas? 12 bolas brancas mais 6 vermelhas, 18. Mais 2 azuis, 20. Beleza. Então, Eu o que tenho, então vai ser probabilidade igual ao que eu quero sobre o que eu tenho. E eu tenho 20 bolas. Agora, preciso saber o que eu quero. exato. Sair uma bola vermelha e uma bola azul. Muito bem. Tu quer que aconteça esses dois eventos? O que eu quero? Eu quero que saia uma vermelha e uma azul. Como é que eu escrevo isso? Eu quero que saia duas bolas. Pois é, meu velho. Pois é. Aqui a história é um pouquinho diferente, beleza? Então, Beleza. aos poucos. Apesar de tu ter 20 bolas, colocar aqui que tu
quer, né, que saia essas duas bolas aqui, não vai ajudar muito. Exato. Então, Foi o que eu pensei. tu vai ter que pensar num negócio chamado probabilidades independentes, né? Por quê? Porque, de certa forma, a bola que sai na primeira vez não tem nada a ver com a bola que vai sair na segunda vez. Beleza? Concorda comigo? O fato de, sei lá, o cara pode estar cego lá e tirando bola, né? A cor da bola não vai influenciar em nada na hora que ele tá tirando. Beleza? Beleza. Beleza? Então é isso. Portanto, o que tu tem aqui é um problema de probabilidades independentes. Então eu vou te dizer uma coisa aqui para tu decorar, para tu jogar na prova e correr para o abraço. O professor vai Quando. entrar em choque. Oi? O professor vai logo entrar em choque. Vai entrar em choque no bagulho. Quando temos probabilidades independentes, temos que, olha só, aqui está o grande ponto, multiplicar a probabilidade de cada evento acontecer. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho que esse é o jeito mais rápido de resolver esse problema, assim que o professor quer que tu resolva. Não, eu não estou complicando, de longe, eu vou complicar, eu quero que você tire uma nota boa na prova aí, depois me recomende para seus amiguinhos. Sair uma bola vermelha e uma azul. Bem, se você pensar só na probabilidade de sair uma bola vermelha, qual é a probabilidade de sair uma bola vermelha? Dizem 6 sobre 20. 6 sobre 20, exatamente, porque tem 6 vermelhas e tem 20 bolas ao total. E aí, qual que é a probabilidade agora de sair uma bola azul? 2 sobre 20. 2 sobre 20, muito bem. Bem, como eu falei aqui por C, tem que multiplicar, né? Só que aqui a gente entra num impasse que o professor não deixou explícito no enunciado. Se ele quer que tire simultaneamente ou tire uma e depois outra, né? Aham. Ele não deixou isso claro. Se quiser que tire simultaneamente, a resposta é de um jeito, senão, que nem no problema anterior, né? Que a gente estava falando dos resultados ali das bolas que era de 1 a 5, né? Eu acho que o problema está tratando simultaneamente. Se for simultaneamente a retirada das bolas, temos. Olha só o que nós temos, simplesmente a multiplicação. Então a probabilidade de ocorrer o evento que é sair uma bola vermelha e uma azul vai ser, olha só que legal, vai ser, vou nem escrever de novo, vou só copiar. 6 sobre 20 vezes 2 sobre 20. Tem que acontecer as duas coisas para ocorrer o evento que a gente está propondo ali na questão 1. E para calcular essa probabilidade, a única coisa que tu tem que fazer é multiplicar a probabilidade de cada evento separadamente. Beleza? Beleza. Então vai ficar simplesmente 6 vezes 2, 12. 20 vezes 20, 400, né? Aham. Então a probabilidade de ocorrer esse evento aí é 12 por 400. Pegou a ideia? Pegou, Peguei. entendeu? Peguei, Legal, entendi. legal, legal. Então, ó, é sempre isso, cara. Tem que multiplicar aí as probabilidades, não tem segredo, tá? Só tem que ficar esperto com o enunciado, às vezes eles são meio enrolados, né? Os professores não escrevem bem esses enunciados, a gente se enrola, mas é só isso mesmo. Tem que pegar as probabilidades de cada um separadamente e multiplicar, tá bom? Tá bom. Show de bola. Então, que tal tu tentar fazer a B? Pela mesma estratégia. Tá. É uma bola azul e uma bola branca. A Isso. porcentagem, a fração da bola azul é igual. Então é 2 sobre 20 vezes 12 sobre 20. Vai ficar 24 sobre 400. É isso? 24 sobre 400, exatamente. Exatamente, exatamente. Eu acho que é isso, velho. A menos que o teu professor tenha inventado moda aí, é isso. Tá bom? Fechou. Show. Porque nós estamos tirando simultaneamente, beleza? Agora, Beleza. eu vou só supor uma coisa aqui, caso não seja simultâneo. Tá bom? Então deixa eu escrever aqui caso não seja. Pode ser que ele peça tirar uma, depois tirar outra. Né? O enunciado poderia ser assim, né?
Se não for simultaneamente, por exemplo, o enunciado pedir para tirar uma e depois tirar outra, temos. Aqui a safadeza é barra pesada. Ó, vai ser assim. Isso aqui parece frescura, velho, mas é treta mesmo, cara. Ó, tu vai ter, veja, né? Você vai ter 6 sobre 20, beleza? Da Beleza. primeira que tu tirou. Tu vai ter 2. Só que agora tu não tem mais 20 bolas, né? Porque tu Aham. tirou um, certo? Certo. Então é o que a gente chama de sem reposição ainda por cima. Então tu vai ter 19 bolas. Uma já saiu. Sacou a ideia? Isso aqui, porque saiu uma. Se ele pedisse pra tirar uma vermelha e uma azul, no caso. Exato, mas tu tirou já uma vermelha, já não são mais 20 bolas que tem ali, são Tá. 19. Peguei, E tem um peguei, peguei. problema ainda, né? A ordem aqui não importa. Então, tipo, tu pode tirar primeiro uma vermelha e depois uma azul, ou primeiro uma azul depois a vermelha. Ou seja, tu tem Sim. duas possibilidades disso acontecer. Então tu tem que multiplicar essa probabilidade por 2 ainda. Olha só a loucura. Tá. Então são vários casos, né? Tu tens que saber que eles existem. Eu tô aqui para mostrar eles para tu ficar esperto. Tá. Daí, faz a multiplicação e corre pro abraço, beleza? Mas eu acho Beleza. que o teu professor estava querendo o caso mais simplesinho mesmo, aqui, só para começar. Vocês começaram a ver se a matéria faz pouco tempo, né? É, foi esse ciclo, esse semestre. Aí, ó. Então, provavelmente não tem nada muita treta aí. Beleza. Vamos no de boa. Vamos no tranquilo aqui. Eu recomendaria que você não simplesmente fizesse contas sem explicar as coisas, beleza? Dá uma escrevidinha, que daí, caso tu erre, caso não seja exatamente aquela interpretação que o professor quer, pelo menos tu explicou as coisas e daí na sua lógica vai estar certo. Daí ele vai ter que considerar pelo menos um meio ponto, um negócio assim, entendeu? Aham. Claro, supondo que ele vai corrigir, se não for prova de assinalar, né? Daí a história é outra. É. Muito bem. Vamos para a próxima, né? Deixa eu pegar aqui. Bem, vamos ver aqui a 7. Uma moeda é lançada 3 vezes. A mesma coisa que lançarmos 3 moedas simultaneamente. Aí, ó, simultaneamente aparecendo de Tá. novo. É, simultaneamente. Tá. Isso. Ele quer que você calcule aí a probabilidade de que não ocorra nenhum dos lançamentos. Opa, não ocorra cara em nenhum dos lançamentos, né? É. Tá bom. Então, uma moeda lançada 3 vezes. Tá, calcule a probabilidade de não colocar em nenhum dos lançamentos. Tá, então, pera aí. Então, eu tenho. Tá. Eu tenho 3 moedas. Não, não tenho 3 moedas, mas. A mesma É moeda como se lançada tivesse. 3 vezes. É, como se tivesse. Uhum. Vamos pensar uma coisa de cada vez aqui. Ó, tu vai jogar a primeira moeda. Tem duas opções. Ou vai dar cara, ou vai dar coroa. Sim. Se é de cara, cai de coroa. A Tá. probabilidade de cair cara e coroa é a mesma, 0,5, né? Aham. 50%. Beleza. Isso foi no primeiro lançamento, né? Aham. Nós estamos interessados aqui única e exclusivamente na probabilidade de que não ocorra cara em nenhum dos lançamentos, beleza? Então, neste primeiro momento, eu só vou focar ali no K de coroa, beleza? K, Beleza. coroa. Depois a gente se preocupa com o outro caso precise. Então, beleza. No primeiro lançamento a gente quer que caia a cara, então a gente está seguindo o caminhozinho aqui, ó. Agora a gente vai fazer o segundo lançamento. Como a gente quer que caia a coroa, estamos ali seguindo só no coroa. Depois eu peço nos outros ali. Então, de novo, vamos lançar de novo duas possibilidades. De novo, a mesma probabilidade aqui, a mesma probabilidade aqui. Porque o fato de ter caído cara ou coroa antes não interfere em nada a probabilidade seguinte, né?
Pode ser que caia 50% cara, 50% coroa no lançamento da segunda moeda, ou o segundo lançamento, beleza? Não Beleza, interfere em absolutamente nada. Nós queremos continuar no caminho do coroa aqui, certo? certo. E de novo, agora para o terceiro lançamento, a terceira moeda, novamente não vai influenciar. É a tal da probabilidade independente que eu estava te falando antes. E de novo, então, tá aqui, certo? Certo. Pronto, então isso aqui é o estilo que a gente chama de resolver conta de probabilidade, chamado árvore de probabilidades, beleza? Beleza. Porque tipo uns galhozinhos assim de árvore. E aí, como é que você calcula? De novo, multiplicando a probabilidade de cada evento acontecer. Cada evento aqui, né, tem a probabilidade de 0,5 de acontecer, né? Aham. Cair coroa, 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 vai ser então 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Ok? Tu jogar Ok. 3 vezes e cair vai dar isso. Dá quanto essa conta aí? Faz aí e me diz. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Isso. Ó, 0,25 vezes 0,25 vezes 0,5 dá 25, 50, 75, 100, 125. 0,125. Perfeito. Que em porcentagem, né? Daria 12,5%. Né? Sim. Ou seja, quando tu jogas 3 moedas ou joga a mesma moeda 3 vezes, a probabilidade de ocorrer as 3 vezes cara é 12,5%. Ok? Ok. Maravilha. Então, perceba que é igual que eu te mostrei no problema anterior, né? Se for simultâneo, só multiplicar. Ok? Ok. Foca nisso. Então, eu estou te mostrando várias formas de escrever a tua probabilidade aqui em situações como essa. Adapte, né? Use a que for mais apropriada no momento lá. Tá bom? Tá bom. Então tá bom, pegou a ideia aqui? É isso. Vamos ver o Peguei. próximo então. Vamos ver. Se obtenha cara na primeira jogada, coroa na segunda e na terceira. Ó, então eu fiz o caminho do coroa, coroa, coroa. Para tu resolver a B, tu vai ter que fazer ali o outro caminho, né? Caminho Aham. começando com cara. Então faça aí, tá? E me diga qual é a probabilidade, beleza? Tente fazer um pouco sem minha ajuda. Tá bom, ó. Vai ser ele quer coroa na cara, coroa, coroa. Então vai ser 0,5 cara e 0,25 coroa. E aí eu não sei como eu passo disso. Mano, é igual que eu tô fazendo ali, velho. Eu não vou falar pra você não. Pensa aí uns 5 minutos pelo menos, hein? Tá. Pô, acabei de Cara. fazer a conta igualzinha, mano. Vai ficar chato, né, se eu tiver que fazer essa aí também. Estratégia é mesmo. Pega um papel aí, escreve todas as coisas, vai riscando ali os caminhos que tu quer e pronto, tá? Tá. Vou no banheiro rapidinho e já volto. Na volta tu me diz o que tu tens. Fechou. Não.
E aí, meu caro, chegou em alguma conclusão? Então, o seguinte, é porque assim, eu não tô entendendo direito, tipo assim, que ó, eu entendi como é que você fez o cálculo da A, só que assim, eu não entendi como eu calculo a B, porque eu fui A B é a tentando, mesma coisa que a A, só vai pegar outro caminho, cara. então, eu fiz o caminho aqui também, mas vai dar a mesma coisa? Sim, vai dar a mesma resposta, 12,5. Então, tá, foi nisso que eu cheguei. Certo, perfeito. Então tá certo. Tem que ter Ah, convicção que tu fez do jeito certo. Se tu seguiu os caminhos, fez a multiplicação e deu 12,5, top. Chegou na resposta certa. E quanto que você acha que vai dar a C, então? vai dar a mesma coisa. Mesma coisa. Porque a gente precisa que dê CCC, certo? E o caminho pro Certo, CCC, 12,5 também, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Beleza? beleza. Show Ah, de então eu bola. acertei, eu achei que eu tava louco. Todas as respostas são as mesmas. Não tá errado, não. É isso aí mesmo. Isso, pô. Convicção, pô. É isso aí. Pra chegar na prova tem que ter convicção. Vamos ver. Vamos ver a próxima. Deixa eu abrir aqui. Isso já é a 7? Estamos debulhando. 8. Lança-se. Ó, de vestibular. Lançando-se simultaneamente dois dados não viciados. Qual a probabilidade de suas faces superiores exibam soma igual a 7 ou 9? Hum, Bem, meu caro, aqui você tem que ver de novo, né, aquela ideia do que, bem, vamos ver, tem tantas formas de fazer, né? Não sei qual vai ser a forma mais rápida. E aí, se esse problema aparecesse por você no vestibular agora, como é que você começaria? Lançando simplesmente dois dados não viciados com a probabilidade que suas faces superiores exibam a soma de 7 ou 9. Para vocês no vestibular para mim agora, eu faria o seguinte. Primeiro eu contaria a soma, quais números do dado de dados conseguem ser 7 ou 9. São poucas, né? Boa ideia, então. Boa ideia fazer isso. São pouquinhas, né? Seria 2 e 5 e 4 e 7. 5 e 2 e 3 e 4. Não, 4 e 3, 3 e 4, 2 e 5, 5 e 2. No caso do 7, né? Então vamos E aí? lá. Vamos começar aqui de novo. 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, certo? Só que podem ser 6 e 1, 5 e 2 e 4 e 3, não pode? Pode, mas a hora que tu tá fazendo simultaneamente, tanto faz, né? Ah, é simultânea, tá bom. Eu não tinha Isso. lido. Tá jogando Tá, os dois ali, não importa a ordem. Beleza? beleza. Beleza. Tá. E aí? E Que eu vou mais? Que ter que mais ver do nós temos? 9 também. 9 é 5 e 4, 6 e 3 e... É isso, 9 é 5 e 4, 6 e 3, né? Yep. São poucas Tá as aí. opções, né? Aham. Isso aqui para dar 7. Para dar 9. Quais mesmo? Fala de novo, viu? 5 e 4, 6 e 3. Isso. Muito bem. A questão agora é o seguinte, né? Quais são as possibilidades todas quando tu joga os dois dados, né? Bem, aqui, uma vez que... Cara, como é que eu posso argumentar isso aqui, cara? Eu acho que eu já sei como é que faz Não, isso. não, não. É Posso que tentar? assim, sim, tu já sabe. Eu acho que tu já percebeu qual é a ideia. Mas a questão é que nesse caso, tu vai ter que contar 6 e 1, 5 e 2,
4 e 3 também, tá bom? Aham. Por quê? Agora eu vou te dar um argumento. Porque eu sei qual número tu tá querendo pôr na parte de baixo. É o 36, né? É, exatamente. Pois é. Então, se é o 36, são os 36 casos, né? Que se tu fizer ali fileiradinho, cada um dos dados, tu vai ter 1 e 6 e 6 e 1, né? Quando tu estiver contando a coluninha do primeiro dado ser 1, né? Isso aqui é uma Aham. discussão eterna, cara. Uma discussão eterna. Se tem que contar, se não tem que contar. Mas normalmente quando a gente faz questão de dado assim, coloca 36 embaixo, a gente conta, no caso, 2 vezes, né? Cada um desses eventos. Beleza? Aham, beleza. Então, ó, dica pra tu decorar pra prova, cara. Tem coisa que a gente tem que decorar, entendeu? Então isso aqui eu recomendo que se decore. Então vai lá, vai me dizendo as probabilidades aí quando você chegar na resposta. Tá, então embaixo vai ser 36. Isso. Tá, então peraí. 36. Tá, igual a 7 ou igual a 9. Então. Igual a 7? Não entendi. Não. Tô lendo em voz alta o enunciado. Ah, tá. É, ou, né? Um ou outro. Então, são todos esses casos aí. Tá, Então, os então que vai tu tens, ser 36. O que tu quer são esses aí. 10. 10 de 36, né? É 10 sobre 36. Não é isso? Isso. Beleza. É o que Então, tu quer, é o que tu tem. Pronto. 10 de 36. Que dá mais ou menos 28% por aí. Beleza? beleza. Show de bola. De boa, de boa. Vamos para 9. Beleza. Considere todos os números de 5 algarismos em substituídos pela permutação escolhendo se um desses números ao acaso. Tá, considere todos os números de 5 algarismos distintos obtidos pela permutação dos algarismos 4, 5, 6, 7, 8. Eu não entendi essa parte denunciada. O que, que você não entendeu? Como assim, considere todos os números de 5 algarismos? Número de 5 algarismos, por exemplo, esse número aqui. Esse número aqui tem 5 algarismos. O número 12.345 tem 5 algarismos, né? Tá, mas. E o Tá número bom. 54.321 também tem 5 algarismos, né? Diferentes, Sim. distintos. E aí a pergunta é: quantos desses existem? Não tem ideia? Nossa. Não. É muito fácil fazer isso. De novo, é essa questão de fazer as multiplicações. Permutação é uma coisa que a gente faz aí o tempo todo nesse assunto, a gente tem que ficar esperto. Tá aí, as 5 possibilidades de você colocar número. Quantos são as possibilidades de você colocar. Quantos números você pode colocar aqui no primeiro númerozinho? Digamos que você ainda não escolheu ninguém. Quantos números você pode colocar aqui? Desses aqui? Todos. Todos, que são 5, certo? Certo. Beleza. Lembre-se que é distinto. Então, quantos que você pode colocar aqui? Agora. Agora eu posso botar só 4. Exato, porque você já escolheu um para pôr antes. Muito bem, nessas condições a gente tem que multiplicar. E aqui você tem que colocar quantos? 3. Você Só posso pode botar colocar 3. quantos? Você pode colocar 3 números diferentes. Você tem 3 possibilidades. Muito bem, e aqui você pode colocar quantas? 2. 2, porque só sobrou 2 números. E agora só sobrou um número. Você é obrigado a colocar um determinado número aqui. Então você tem uma possibilidade, né? Não tem escolha. É que ela acabou. Portanto, a quantidade de números que você pode escrever com esses algarismos aqui
É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essas são as permutações. Permutações são a quantidade de trocas que tu tem, beleza? Permutação é troca. Beleza. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, você tem 120. E não é por acaso que 5 fatorial é 120. Conhece o fatorial? Conheço. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é fatorial. Então, a permutação, de modo geral, a gente usa para fazer permutações, beleza? Beleza. Beleza. Então, tá aí 120 possibilidades. Escolhendo-se um desses números, um desses 120 números que podem surgir aqui, ao acaso, qual a probabilidade dele ser um número ímpar? Isso aí é bem interessante. É 50%, não é? Não. Bem, não sei. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas eu acho que não é tão fácil assim, tá? Tá. Olha só, vou te mostrar como é que faz isso do jeito certo. Quantas opções são ímpares aqui? Duas, né? Aham. Desses números que eles nos deram aqui para construir o nosso númerozinho, tem duas opções que são ímpares. E eu sei que você sabe que para que um número seja ímpar, o último algarismo tem que ser ímpar, né? Sim. Por exemplo, 13 é ímpar porque o último algarismo é ímpar, 3. O trocentos trilhões, 400 e 1003, no final eu sei que é ímpar porque acaba com 3. Né? Sim. Então a primeira possibilidade que você tem aqui para um número ser ímpar é, das opções que ele nos deu aqui, que termina em 5. Então eu estou fixando aqui que o número vai ser o 5. Então eu já coloquei uma possibilidade de número aqui, beleza? É o 5. Já defini. Beleza. Aqui vai ser o número 5. Vou até escrever aqui, ó. Último é o 5. Muito bem. Então, já temos o número 5 aqui. Então, já escolhi, é o 5, acabou. Quantas possibilidades de número eu tenho para colocar aqui agora, então? Você tem 4. 4. E aqui, 3. 3. Aqui, 2. E aqui, 1. Beleza? Beleza. Exatamente. Então, nessa brincadeira aqui, a gente tem 4 vezes 3 vezes 2, que é a quantidade 24. aqui. 4 vezes 3 vezes 2 é quanto? 24. 24, beleza. Então você tem uma quantidade aqui, vamos chamar de Q1, vou chamar de 24. E agora nós temos uma outra possibilidade, né? A segunda situação aqui, para que seja ímpar, o último é o 7. Beleza? Beleza. Pegou a ideia, velho? Então, de Peguei, novo, vai ser a peguei. mesma Vai escola. ser a mesma coisa, exato. Isso. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, porque aqui tu já está fixo que tem que ser o 5. Então, a outra quantidade aqui de números também vai ser 24. Certo? Certo. Como probabilidade, de modo geral, é o que tu quer pelo que tu tem, e a gente quer os números ímpares, nós contamos que ímpares aqui é quanto? 24 mais 24, né? Aham. São 48 possibilidades de números ímpares. De quantas possibilidades? De 120. 120 possibilidades, exatamente. Então não era metade, né? É. Você achou que era metade, mas você não percebeu aqui que não eram metade de números primos, né? Era dois números primos só. É, Dos exato. 5 que eles te deram, né? Aham. Então não dá para dizer isso direto. Se fosse simplesmente a todos os números de 0 a 10 mil, aí beleza. É de 1 a 10 Então mil se ali. fosse também 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Provavelmente sim. Eu faria a conta para confirmar, porque eu não sei de cabeça, mas eu acho que sim. Tá bom? Mas aqui Tá, no caso era fazer isso, tá? Então cuidado com o bait, cuidado com a armadilha. tá. 48 dividido por 120. A outra coisa importante que eu não falei também é o seguinte: probabilidade sempre tem que ser menor que 1, tá? Tu nunca vai fazer uma conta de probabilidade que o número de cima é maior que o de baixo, nunca. E é Tá. impossível tu ter uma É, probabilidade maior que 100%, tá? porque não existe 110%, por exemplo. Exatamente. Muito bem, muito bem. Então essa é a probabilidade aqui.
Feita, continha, feita. Vamos fazer mais uma? Deixa eu pegar aqui. Tem mais uma? Tem. Deixa eu ver. Considere todos os números de 4 algarismos distintos sob sua implementação. Ó, bem parecida, né, velho? Não vou nem fazer. Essa aqui eu vou querer que tu faça, tá? Tá, relaxa. Eu acho Bem, que eu essa vou fazer o daí eu vou. seguinte também. Eu vou salvar isso aqui para que tu bata o olho e pega dicas aí e tente fazer sozinho, né? Te enviar no WhatsApp também. Aí tu pode ficar olhando aí. Porque Mas isso senão aí a não, gente vai não, fazer não vai caber qual? bem. Oi? Depois isso aí a gente vai fazer qual exercício? Porque eu tenho uma revisãozinha aqui que ele postou. Show? A gente pode fazer as coisas que ele tá Se você mandando quiser aí, que eu provavelmente mande vai pra pra prova. você. Sim, vai ser top, vai ser top. Beleza, faça esse exercício aí, se tiveres dúvida, fala, mas eu quero Ah, que tu não, tente o mas. máximo. Ah, revisão. O que minha mãe te mandou é a revisão que ele postou, agora que eu vi. Esses arquivos aí é o que ele acabou de postar, né? Ele postou ontem. Tá bom, beleza. Eu pego outras coisas aqui, se precisar, eu queria ver um pouco de trigonometria contigo também, né? Tá, Vai cair tá na bom. prova, né? Vou fazer esse Talvez exercício tu, aqui no meu caderno, tá? talvez Esse tu aí tenha que alguma você. lista de trigonometria que ele passou antes, né? Talvez fosse legal tu Aham. procurar aí depois e me mandar. Beleza, então vá, tente aí, Esse sem é o pressa. último quarto, tá? Pra eu fazer esse, Beleza, esse exercício aí. Peraí. sem pressa, sem pressa. Pronto. Tá. É... Tá. Número 10. Considere todos os números de 4 algarismos. Tá, então são 4 algarismos obtidos pela permutação dos algarismos 2, 3, 5, 6 e 9. Então são 4 algarismos. Um, 2, 3, 4. Tá, posso ter aqui 4, 3, 2 e 1. Isso aqui vai dar 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 24. Tá. Ele ser um número par. De 2, 3, 5, 6 e 9. 2 e 6 são par. Vai dar a mesma coisa, eu acho. 16 é par. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, não vai dar a mesma coisa, são menos logaritmos. Tá. Ah, então são 2. Então vai. 1, 2, 3, 4. O último é 2. É 2. Tá, então aqui. 3, 2 e 1. Vai dar 6. 6. De baixo, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. O último é 6 aqui. O último é 6. 1, 3, 2 e 1. 6 também. 6. 12 sobre 24. Acabei aqui. Legal, e aí? Me quer me mandar uma foto pra ver como é que ficou? Tá, posso te mandar aqui no WhatsApp. Fiz igualzinho Beleza. você fez o outro. Eu vou Oi? te mandar uma foto. Eu fiz exatamente igual você fez. Eu acho que eu acertei. Legal.
Ei, peraí que aconteceu é 2 horas. Vamos ver se deu alguma coisa aqui. Bem, não para mim, né, mas pro teu professor na prova, eu acho que ele não vai gostar de tu fazer as contas tão direto ao ponto, assim, sacou? Talvez tu tenha que escrever um pouco mais, argumentar assim, tipo, como eu fiz ali, né? Dei uma enrolada, fui Mas é porque mostrando as nessa prova agora não situações. muda muito, eu acho. É, sim, sim, é aquelas de assinalar, né? Beleza. Aham. Gente, uma votação do 2, 3, 5, 6 e 9. Ah, você tem 5 números, né? Uhum. Para 4 algarismos distintos. Exato. Então, quantas possibilidades você tinha para colocar aqui? Não era 4, eram 5. Ah, eram 5? Tu tem 5 números, né? Tu mesmo me falou. Nossa, tá, então eu fiz errado. Sim, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? Essas são as Tá, quantidades. cento e Beleza? vinte. Tá. Mas Beleza, ainda tenta dá a fazer mesma aí. coisa. Não, mano. Calma, faz aí até o fim que vai ver que não vai dar. Vá na paz do Senhor Jesus aí, não se apresse. Tá, então peraí que eu vou fazer. 5, 4 vezes 3 vezes. Dois.
Tá, eu fiz aqui de novo. Ah, que legal. E aí, deu quanto? Deu 12 sobre 120. Hum, muito bem. Manda aí tua conta. Então, vou mandar. Eu fiz. É que eu não sei se vai entender, mas você fica muito confuso isso aqui. As contas muito confusas aqui. Peraí. Parece boa a resposta agora. Ó, mandei. Hum, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui só um segundo. Cara, não tô entendendo nada nessa tua explicação aqui. Assim, não por mim, de novo. Dane-se eu. O problema é na prova, o professor não gostar Sim, do que é, ele não, lê, é né? que agora ficou muito. Fiz muito Não, rápido, tu ficou não muito pode fazer as confuso. coisas largadas desse jeito, velho. Beleza, 120 é o total aqui, né? Par de baixo. Daí você Sim. encontrou aqui como 6 possibilidades. Aqui 6 também, porque você fixou o número no final, né? Somou as duas, perfeito. Então você tem aqui 10% de chance, né? É. Show! Isso mesmo, velho. Nota 10. Agora sim, agora eu gostei. Beleza. Muito bem. E aí, cara, a tua prova vai ter esse outro assuntinho aí, trigonometria. Será que não existe uma lista antiga que teu prof passou para nós darmos uma olhadinha desse assunto? Dá uma olhada aqui. Isso aí, mande aí, por favor, porque trigonometria é muito vasto, né? Quero saber exatamente o que ele te cobrará na prova. Tem aqui, ó. Vou te mandar. Vou te mandar 4 exercícios aqui que eu achei. Aqui no WhatsApp. Aqui. Vou mandar 4 exercícios. Tá bom? Claro, manda pra nós aí, tio. Beleza. Eita, cheio dos pi aqui. Esse negócio enche o saco, né? Aí, muito. É ruim. Às vezes é bom passar pra graus, né? Isso ajuda às vezes. Mas vamos ver aqui. Considere uma função real de variável real f de x 3 menos 5, 3 menos 5 vezes seno de 2x mais 4. O valor de máximo, mínimo e período de f de x são respectivamente máximo e mínimo da função. Isso não é difícil, tá? Não é difícil. Se tu conheceres o comportamento dessas funções trigonométricas, né? Quando a gente está falando de seno e cosseno, a gente está falando de uma função que tem como imagem, ou seja, seus valores, né, máximos e mínimos aqui, de -1 a 1. O que eu quero dizer com isso? Tu nunca vai ter uma resposta do seno de x que seja menor que -1 e maior que 1, beleza? Ele vai estar sempre entre -1 e 1, tá bom? Aham. Ou seja,
o maior valor que o seno de x pode ter é o 1. Maior é o 1. Esse é o máximo. E o mínimo tá aqui, é o menos 1. Beleza? Tá. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso? Não. O mesmo funciona com o cosseno. É a mesma coisa, exata a mesma coisa. Então, encontrar os valores máximos e mínimos dessa função toda aqui, dessa função toda. A função toda é a função f de x igual a 3 menos 5 seno de 2x mais 4. Não é só o seno. Tem esse 3, tem esse 5, ok? De modo Ok. geral, o seno, independente do que tem aqui dentro, eu vou até trocar a letra, vou colocar o seno de U, para tu pensar que assim, qualquer coisa que tiver ali dentro, independente do que tiver dentro do seno, independente, o valor vai ser sempre entre menos 1 e 1, beleza? Beleza. Portanto, o que eu quero dizer com isso, que eu venho me repetindo tanto e tanto e tanto, essa parte da conta, que é onde variam os termos, isso aqui vai ter como valor, vai ter como um extremo aqui, vamos dizer assim, o menos 1, certo? E um outro extremo aqui vai ser, vou trocar de cor aqui, senão vai ficar zoado. Outro extremo aqui vai ser 1, percebeu? Percebi. Portanto, meu velho, eu não queria fazer essa conta, mas não vou fazer toda, vou fazer só uma parte dela. Então, quando a gente estiver falando do valor máximo, nós estamos falando aqui com menos 1, mas professor, por que o máximo é no menos 1 se é menos? Porque menos com menos dá mais, né, meu amigo? Certo? Isso. Certo. Então vai ficar 3 menos 5 vezes menos 1. Esse eu garanto para você, é o maior valor possível que essa função vai ter por causa disso aqui, ó. Os valores que o seno assume é só de menos 1 a 1. Então isso aqui vai ficar 3 menos 5 vezes menos 1. Menos 5 vezes menos 1 é mais 5. Então com um pouco de matemática aqui, tu chega no 8, certo? Certo. E o mesmo ali pro nosso amiguinho do mínimo, né? Ah, eu Aham. peguei a cor errada. E aí, qual que vai ser o valor do... Caralho. Qual que vai ser o valor do mínimo, então? Vai ser, ó, 3 menos 5 vezes 1. Maravilha, o cara é monstro demais. Isso mesmo, isso dá quanto? Tu dá menos 5 vezes 1 dá menos 5. Uhum, E 3 tá positivo. isso. Dá menos 2, né? Exatamente, menos 2. Beleza, isso mesmo. Então é isso? Exato, então o maior valor, o max, tá aqui, né? É o 8, esse é o max. E o min tá aqui, beleza? Beleza. Daí, se você olhar as opções aqui, os valores de máximo e mínimo. Máximo 8, mínimo 2. Tem ali a B. Então, não, calma aí, né? Ah, Mas eu não entendi esse pi aí. mas calma, velho. A gente não falou nada sobre ainda a frequência. A questão é que o enunciado está errado, eu acho. Porque ele está falando assim, valores de máximo, mínimo e período, respectivamente. O valor de máximo aqui, como a gente reparou, é 8, o valor de mínimo é menos 2. Só que nenhuma opção tem. Ah, não tem sim a B, né? Ux, comi bola aqui. Resposta é B, né? A C também. Resposta é B, viajei. A C Nossa, é que também. tá tarde aqui, já 10 e pouco. Não, não, a C não, mano. A C começa com pi. Respectivamente, máximo, mínimo e período. Ah, mas eu Então agora tava a gente vai falar do pi. Calma, a gente vai falar do pi agora. Porque o pi já é outra história. Então veja, tu não precisa do pi para saber que a resposta certa desse problema é B, ok? Quando é para assinalar, é isso. Beleza? Tu beleza. pega aquilo que tu sabe que vai ser a resposta certa. Então tu não precisa saber o que é período aqui para saber que a resposta certa é a B, beleza? Beleza. Tu já sabe que o valor máximo é 8 e o mínimo é menos 2. Pronto, resposta B. Agora, vamos entender o pi. Vamos entender o que é período. Quando tu está falando de uma função periódica, que é o caso do seno, do cosseno, são funções que têm comportamentos repetitivos, beleza? Beleza.
Esse é o caso do seno, do cosseno. Esse aqui, por exemplo, é a função seno. Eu desenho o seno aqui. O seno, como tu pode perceber, ele tem ondinhas, tá vendo? Ele repete ondinhas dele. Então isso é o período, né? Tem a ver com esse período que a onda repete. Beleza? Beleza. Então a pergunta é, quanto tempo demora para essa onda repetir? Ou quanto x demora, né? A questão aqui depende, tu está falando de tempo, de posição. A questão é quanto tu tem que crescer na horizontal para que ele complete a oscilação e repita o período. Ou melhor, repita o comportamento. Período de tempo está sempre associado com repetição, beleza? Por exemplo, Beleza. qual é o período que eu vou. Qual período eu demoro para ir na casa da minha avó? Ou seja, o tempo que demora de dois eventos iguais. Tu ir na casa da tua avó, depois tu ir na casa da tua avó de novo. É o que está acontecendo aqui nessa onda. Ela faz uma onda, depois faz outra onda igual, depois faz outra onda igual. Então, quanto demora para ele repetir esse comportamento de onda? Isso é o período, beleza? Beleza. Então, vamos escrever aqui. No caso da matemática, né, é um pouco mais simples do que tu ficar fazendo as contas aí de tu ir na casa da tua avó. Período é o tempo que demora para uma oscilação, ou seja, repetir o comportamento. Beleza? Beleza. Beleza. Por exemplo, tu provavelmente joga alguma coisa no computador, tu sabe que tem lá o tal do 60 Hz, né, para jogar, Sim. 60 FPS. Sim. Né? Significa que a cada segundo tu tem 60 imagens, né, sendo jogadas na tua cara. Não é uma coisa estática, né? São imagens, né, que ficam passando instantaneamente ali, 60 por segundo. Tu tá em 60 FPS. Por isso que quando tu joga em 30 FPS, o FPS cai, o negócio parece meio zoado, porque tem menos imagens vindo pro teu olho. Tanto que Beleza? FPS é frame por segundo. Oi? Tanto que FPS é frame por segundo, não é? Exato, por segundo. Agora eu gostei do que eu escutei. Por segundo, é a quantidade de frames que ocorrem num segundo. Por que eu estou falando isso? Porque o FPS é uma frequência. Aham. E frequência é o inverso do período. Ok? Então, a quantidade de oscilações que ocorre num determinado tempo é a frequência. Agora, o tempo que demora para uma oscilação acontecer é o período. Se no teu computador aí tu tem 60 Hz, ou 60 FPS, então é 1 sobre 60 o período. Aí tu vai descobrir quanto tempo demora uma imagenzinha na tua tela. É 1 dividido por 60 segundos, né? Não. Então eu não sei que número dá, mas dá um número pequeno pra caramba, né? Aham. Sei lá, vai dar 0,016, ou seja, cada imagenzinha fica menos de um centésimo de segundo na tela. Nem consegue perceber, né? Esse é o período que a imagenzinha fica na tela. Agora suponha que tu vai na casa da tua avó 3 vezes por ano, né? O FPS não era frame por segundo. Tu vai na casa da Aham. tua avó 3 vezes por ano. Então, o período é 1 sobre 3. Qual é o tempo que tu demora para ir na casa da tua avó? 1 sobre 3. Agora, se tu pensar que um ano tem 12 meses, né? Então, tu vai chegar na conclusão mais óbvia. Se tu vai 3 vezes por ano, tu vai de 4 em 4 meses. Esse é o período. Sim. Beleza? Tá, entendi. Isso. Pegou a ideia? Então, período é a Peguei. quantidade de tempo para um evento acontecer. Muito bem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos interessados em, né, tudo isso para encontrar uma coisa que a gente já sabe qual é a resposta certa, mas beleza, já que tu perguntou, né? Nós estamos querendo encontrar isso aqui, ó. O período associado aí, beleza? Beleza. Muito bem. Então, para conhecer isso, tu precisa conhecer um pouco da função seno. A função seno ela tem um período muito específico. Ela repete sempre de 2π em 2π, tá bom? Tá bom. O seno normal é assim, o seno normal, tá bom? O seno normal tem um período de 2π, ele repete o comportamento de 2π em 2π.
Então, se tu colocar o x igual a 2π, vai ser a mesma resposta se tu colocar o x igual a zero. Porque repete. Simplesmente repete. Por quê? Porque é assim que é. O seno é assim. Beleza? Beleza. Agora, veja que o que nós temos aqui não é exatamente o seno sozinho. É o seno de 2x mais 4, né? 2x mais 4. Então, esse é o problema. O período aqui não vai ser tão simples de encontrar por causa disso. Então eu vou te dizer uma forma de tu decorar, tá bom? Porque qualquer coisa diferente de decorar aqui vai ser meio complexo. Mas claro, tem que ter a ver com essa coisa de dentro do seno, né? Como a gente está conversando, tem a ver com o número que tu coloca no seno. Então, para o seno, e o cosseno também vai servir, tá? Sim, cos, para o seno e para o cosseno. Se você tem a sua função assim, ó, seno de A, qualquer coisa que multiplica o x aqui, eu vou chamar isso aqui de ômega. No futuro tu vai saber por quê. Esse cara aqui, ele é 2πf, ou seja, é 2π vezes a frequência do negócio que tu tá oscilando aí. No caso, eu não sei do que se trata esse bagulho, mas a frequência dele vai ter a ver com, então, com o 2, né? Com esse 2 que tem aqui, beleza? Multiplicando x. Beleza. Então, como a gente acabou de falar, a frequência inversa do período, então, tu pode dizer também que isso aqui é igual a 2π sobre o período. Eu falei agora há pouco que a frequência é o inverso do período, né? Agora nós temos uma coisa interessante, porque nós podemos isolar o período, nós vamos ter que o período é igual a ômega dividido por 2π. Lembrando que ômega tem esse nome feio, mas na prática ele é só o número que multiplica o seno. No nosso caso, como o nosso seno é seno de 2x mais 4, então quem é nosso ômega? Nosso ômega é o 2, é o número que multiplica o x, tá vendo? É simplesmente assim. Tá bom. Então, na prática, como a gente quer achar o período, tu vai jogar ali no lugar do ômega nessa equação e vai ficar simplesmente, pô, eu isolei isso certo, velho? Acho que isolei, né? Vai ficar 1 sobre π. Isolei certo? Não, isolei errado, eu sou um jumento. Tô cansado, mano. Eu isolei ao contrário aqui. É 2π aqui e ômega aqui, beleza? Passei esse cara multiplicando, esse cara dividindo, o ômega vai para baixo. Então eu inverti a ordem aqui, mas a lógica continua a mesma, não errei nada na lógica aqui. Então vai ficar 2π dividido por 2. O ômega fica embaixo. Nosso ômega é 2 porque é o cara que multiplica o x. Pegou essa ideia? Peguei. Então significa que o período depois de todo esse BO é π. Beleza? Ó. Então se tu olhar a resposta certa lá, vai estar π como período, tá vendo? Isso. Tá, tô vendo. Isso aí. Entendeu? Entendi. Beleza. Então tá bom, cara. Trigonometria é meio chato às vezes, assim, cheio dos detalhes, e é diferente do que a gente está acostumado a fazer na matemática, né? É muito mais difícil do que a gente tava fazendo. Que eu esqueci o nome agora. Combinações e probabilidades, né? Isso, muito mais difícil que probabilidade. Isso é discutível. Eu, particularmente, como trabalhei mais com trigonometria, para mim, trigonometria é mais fácil. Mas é uma questão de prática, entende? Tem. Uma questão de prática. Então, se tu treinar aí, vai dar boa. Beleza, já encontramos a resposta do B. Vamos recapitular. O seno, que é o que está alterando o valor máximo e mínimo da função f, é uma função muito especial. Ela está sempre entre menos 1 e 1. Portanto, o maior valor que o seno pode obter é 1, e o menor é menos 1. Foi o que eu indiquei aqui. Então, nessa brincadeira, eu já descobri quem são os valores máximos ou mínimos da função, porque tem que fazer 3 menos 5 ou 3 mais 5, né? Então, ficou essas duas possibilidades aqui. Nessa, a gente já percebe que a resposta é a B. De boa. O BO veio depois, né? Porque tu queria ver o período. Exato. Aí o período é a quantidade ali que completa a onda. No caso, é sempre 2π para a função seno. No caso aqui,
eu pedi para você decorar que a frequência é sempre o cara que multiplica o x, quando você está trabalhando com seno, sempre. Sempre. A frequência angular é sempre o cara que multiplica o x. E essa frequência angular é dada como 2π vezes a frequência normal, que por sua vez a frequência normal é dado como 1 por período, que é o que nós estamos querendo encontrar. Queríamos encontrar o período. Então nós isolamos ele, porque nós temos o ômega, porque nós temos a função, é o 2, o ômega é o 2. Jogou ali, já era. Né? O período é π. O que significa que essa onda demora π para completar a oscilação, beleza? Beleza. Então, recomendo fortemente que você refaça essa conta depois, né? Não vai dar certo se a gente, se tu simplesmente ver a conta, né? Você tem que tentar refazer tudo aí amanhã, né? De preferência, quando você estiver descansado. Porque tua prova é quinta, né? É, é sexta a minha prova. Sexta. Então tem tempo aí ainda. Ai, vamos ver a próxima conta aqui. Só um segundo. E aí, o que você acha dessa Ai, aí? ai. Conjunto Considerando imagem. que Vamos ah, lembrar que conjunto imagem são os valores que a função pode assumir, né? Isso que é aham, imagem na matemática. Né? Uma coisa é você não conseguir encontrar a imagem da equação, outra coisa é você nem saber o que é imagem. Né? Imagem são os valores que a função pode assumir, beleza? tá bom. Que ela pode ter como resposta. E a imagem dessa função aqui é muito limitada. É muito limitada porque tem o cosseno, né? Aqui no cosseno que está o x. Sim, O que significa que, de novo, vai ter aquela condição que eu te apresentei agora há pouco. A função seno e a cosseno sempre vão do menos 1 a 1. Ok? tá. Então, se o cosseno, independente do que tiver ali dentro, né? Por isso que eu vou trocar de letra aqui, vou trocar por 1. Independente do que tiver ali dentro, vai sempre de menos 1 a 1. Qual é o valor máximo e mínimo que a função y pode assumir? Aquela função y ali. O valor máximo e mínimo que ela pode assumir? Sim. Ué, ela pode ir de. Ai, peraí. Vou te enviar o que a gente fez aí, tá logo nas primeiras linhas. Ah, tá, ela pode ir de. Peraí, deixa eu pensar. Olha o que eu fiz ali com as setinhas para cima e para baixo no cosseno, isso talvez ajude, né? Aham. Tá, dá pra gente fazer uma equação, né? Tipo, tá, peraí, então. É, x é igual a um mais Y, né? cosseno de. Igual a 1 mais. Mas y não é igual a f de x? Não pode ser a mesma coisa? Ah, sim, f de x, y. Eu tinha entendido só x. Não, não. F de x é igual a um mais. Vou no banheiro e já volto, tá? Eu volto você me Tá, diz. fechou.
E aí, velho? Fez alguma coisa? E aí, então, tipo assim, eu queria entender se isso daí vai ficar f de x, que é igual a y, né? Igual a um mais cosseno de 2x vai ser máximo menos 2 e mínimo 2. É isso? Eu tô no caminho? O máximo é -2 e o mínimo 2? É. Não. Ah, então eu não O sei. máximo é 1 e o mínimo é -1, velho. Tá maluco, cara? O que é isso que eu escrevi aqui? É, sim, mas é porque o cosseno é 2x, então, sei lá. Não, nada a ver, velho. Eu falei umas 15 vezes que o cara de dentro não importa. Independente do que tiver dentro, a resposta vai ser minimamente 1 e o máximo, minimamente -1 e o máximo 1, cara. Pô, eu falei umas É, 15 então. vezes isso, velho. Tá, então vai Complica, pô. ser f de x é igual a um menos Então o um valor ou... máximo é quando for 1 mais 1, que dá 2. Sim. O valor mínimo é 1 menos 1, que dá 0. Tá doido, cara. Pô, aí complica, cara. Eu acho que tudo que eu falei não serviu de nada, cara. 2 horas jogado fora. Foco, velho. Dá pra ficar aqui comigo e não aprender essas coisas. Entendeu agora que o valor máximo que ela pode obter é 2 e o mínimo é 0? Entendi. Show. Então já dá pra jogar fora essa opção. Aqui também, porque ele tá dizendo que aqui é todos os reais, não é? É de 0 a 2. Seu conjunto de imagens era 2 e seu período é Agora a pi. pergunta é: qual é o período? Beleza? Tá. Período é o inverso. Tá, tá bom. Isso. Tinha a ver com a coisa que multiplica o x. Lembra? Aham. Eu fiz a continha lá. Então, como que multiplica o nosso x é o 2, então o ômega é 2. Agora sim ele serve para alguma coisa. Sim. Para encontrar máximo mínimo não serve para nada. Tá? Agora, para encontrar período, ele serve. Então, o que, que tu tem que colocar ali? O ômega é 2. Tem que lembrar que o problema está pedindo período. Tem que lembrar também que o ômega, ou melhor, o período, é 2π sobre ômega, beleza? Beleza. E aí, É então, 2 sobre quem que 2. vai ser o período, então? Faz a conta aí e me diga quem será o período. Tá. Peraí, deixa eu anotar aqui o ômega é igual a 2 e o período é igual a 2π sobre o ômega. Aqui isso é igual a 2π sobre 2, correto? Vamos lá. Quero que tu me diga o valor do período. Quando tiver período igual a alguma coisa, me fala. Tá. E cara, tá difícil? Tô pensando aqui. Não tem o que pensar, velho. O ômega é 2. Então, no lugar do ômega aqui embaixo, tu coloca 2 e pronto. Sim, mas era isso que eu tinha falado. Então, o T é π? Assim, né?
Ah, Isso, tem que ter certeza, tem que ter convicção, é pi. Daí se você olhar aqui, resposta A, certo? certo. Conjunto de imagem, ou seja, do mínimo para o máximo. E é isso. Beleza. Tá, é isso. Isso. Então agora vamos para a próxima. Vou pegar aqui. Cadê? É 2 horas de aula, né, que a gente tem. Sim, vamos fazer mais um. Tá. E aí, como é que faz essa aí? Tá pedindo cosseno de x. Ah, essa aqui é boa também. Isso aqui é uma matéria que vai cair na tua prova, que é muito importante. Tem que saber de cor essa coisa aqui e nós não falamos. Muito importante mesmo isso aqui, que é o teorema fundamental da trigonometria. Existe uma questão que você tem que saber de cor desses assuntos, que é o seguinte. Essa equação aqui, ó, seno ao quadrado de qualquer ângulo, né? Mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre igual a 1, beleza? Beleza. E ele falou para nós aqui qual que é o seno. Então, em outras palavras, essa equação está te dizendo o seguinte, cara. Grava o que eu vou falar agora que é muito importante. Essa equação aqui está te dizendo o seguinte. Ela está dizendo o seguinte. Se você tem o seno, você consegue encontrar o cosseno. E vice-versa. Se você tem o Tá, cosseno, você consegue encontrar o seno. Beleza? beleza. Show, 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 show. Então você tem o seno. É 1/raiz de 5. Então, no lugar do seno, você consegue jogar 1/raiz de 5. Nossa, tá feio minha letra. 1/raiz de 5. Tá vendo? Eu simplesmente coloquei no lugar do seno 1/raiz de 5. E Aham. agora eu consigo encontrar o valorzinho do cosseno, sacou? É sempre, sim, sempre. Se você tem o seno, você consegue encontrar o cosseno. Se te deram o seno e te pedem o cosseno, é só usar essa equação, sempre. Por isso que ela é o teorema fundamental, ela aparece direto. Quando você resolver essa conta aqui, você vai ficar com 1/5, né? Porque eleva ao quadrado, Ah, mais 4, mais 4, né? Cosseno. Agora a gente joga pro outro lado lá, vai ficar 1 - 1/5. Quanto que dá 1 - 1/5, você sabe? é, um, tem que fazer MMC, né? Tipo, é como se fosse 1/1 menos 1/5. É, o 1 é a mesma coisa que é 5/5, né? Vai ficar 5. Vai ficar 5. Dá 4/5, é isso? 4/5, exatamente. E agora, se você fizer a raiz quadrada, você vai ficar com raiz quadrada de 4/5, que é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Beleza? Beleza. Claro que você não tinha esquecido de tirar o quadrado. Porque quando você tem o quadrado de uma coisa, você tem que fazer a raiz quadrada dela para achar a resposta dela, certo? Certo. Show de bola! É assim que resolve essas coisas, cara. Então, apareceu seno, te pediu cosseno, é sempre essa fórmula, é a fórmula mais importante que tem na trigonometria. Gravou ela bem? Gravei seno ao quadrado, Ah, mas cosseno ao quadrado é igual a 1. beleza. Outra coisa importante de gravar: o seno e o cosseno tem sempre como valor mínimo e máximo, -1 e o 1, dependente do que está dentro do seno e do cosseno. Né? Acabamos de ver isso. Outra coisa que é importante de gravar é o seguinte: quando você tem uma probabilidade, é o que tu queres dividido pelo que tu tens, beleza? Beleza. E quando a probabilidade é independente, você pode multiplicar as probabilidades, certo? Sim, certo. Isso. Duas coisas ali independentes, você multiplica e já era. Que nem nós fizemos lá na questãozinha dos dados, nós fizemos na questãozinha da moeda, né? Do cara e coroa. De boa? De boa. De boa, de boaça. Show de bola, man. Gostei de ver, gostei de ver. Aguentou 2 horas aí do puro suco da desgraça da matemática, né, cara?
É, exatamente. O bagulho é doido mesmo, mas matemática é assim mesmo, cara. A gente só aprende na base da chicotada, não tem jeito. Senão todo Aham. mundo tava aí fazendo matematiquinha e tal, né? Tava de boa. A matéria é braba por um motivo. Tem que correr atrás. Então é isso aí. Eu recomendo muito fortemente que você refaça todas as questões até a prova, tá? Tipo, Tá. faz metade amanhã, outra metade na Aham. quinta, pra ficar top a prova, beleza? Fechou. Show de bola, meu monstro, monstro, monstro. Tudo de bom aí, boa sorte na prova. Precisar de qualquer coisa, Valeu, fala, meu beleza? professor. É nóis. Tamo É junto. nóis, valeu, abraço, tchau, tchau. Abraço. Tchau.